Muitas pessoas têm sintoma de falta de ar, a pessoa vai ficando com falta de ar, sem explicação, e parece que ela está tendo um infarto, e não é nada disso, é um dos sintomas da ansiedade. É um tema muito importante, ansiedade e depressão. E vou começar me apresentando para aqueles que não me conhecem. Eu acho que todo mundo me conhece. Sou Gerlane, eu sou formada em enfermeira, né? Sou técnica e sou enfermeira. Sou formada em enfermeira há 8 anos, né? Sempre atuei no centro cirúrgico e centro obstétrico. Palestra sobre... Já dei algumas palestras, sim, mas sobre ansiedade e depressão é a primeira vez, né? Agradeço o convite do pastor Sérgio, né? Agradeço a confiança. Gostaria de pedir a você o seu like para o nosso canal no YouTube da Igreja Evangélica Congregacional de Araçagi. Dê o seu like, compartilhe, tá certo? Nosso canal tem o objetivo de, primeiro que tudo, a pregação do Evangelho. Eu estudando, eu descobri que eu sou ansiosa. Olha que engraçado. Eu estudando, eu descobri que eu sou ansiosa, mas percebi que também todos nós temos um pouquinho de ansiedade. Só que o que vai diferenciar se essa ansiedade vai continuar nas nossas vidas ou se ela vai, né, só por um curto período. Eu vou explicar para vocês partes técnicas, né? Mas antes de entrar na explicação, eu vou pedir para quem trouxe suas Bíblias, abrir no livro de 1 Reis 19, versículo 1. Amém? Os irmãos acharam? 1 Reis 19, versículo 1. 1 Reis 19, 1. Então, vou ler para os irmãos. O título do texto é Jezabel ameaça Elias. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou, e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou pela segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido será o teu caminho. Amém? Somente até aí. Aqui, para quem não conhece a história, né? Elias, né, participou de uma batalha espiritual muito grande contra os profetas de Baal e venceu, né, com a ajuda de Deus. Só que a rainha Jezabel era uma rainha muito má e prometeu que ia tirar a vida de Elias. E Elias, como um homem qualquer, temeu pela sua vida. E, como todos nós temos medo, o profeta Elias temeu
e pediu para Deus tirar a sua vida. O texto nos mostra que Elias, nesse momento, apresentou sinais de depressão, porque ele se escondeu numa caverna, porque sintoma da depressão é se isolar. Então, Elias se isolou, se escondeu numa caverna, né? E pediu para morrer. Ficou escondido, né? Pedindo para morrer, não tinha vontade de se alimentar. E o texto, né, tem a informação que o que aconteceu? Deus mandou um anjo para ajudar Elias a alimentar, porque muito comprido era o caminho de Elias ainda, né? Ele precisou de uma ajuda externa. Ele sozinho, ele não conseguiu. Mas Deus enviou o seu anjo para ajudar Elias. O anjo o alimentou e o animou. Desse mesmo modo, uma pessoa que sofre uma depressão, ela precisa de ajuda e de ânimo, né? Então, percebemos aqui no texto que a depressão ela é um problema antigo, né? Desde o tempo bíblico, desde o início. Como Adão e Eva apresentaram sinais de depressão, Elias também, né? Mas Deus, novamente, enviou um anjo para socorrer Elias. E hoje Deus envia quem para nos socorrer? Deus envia anjos também, só que não daquela mesma forma que enviou Elias. Deus envia anjos através de médicos, através de amigos, através de familiares, através de irmãos da igreja, né? Deus envia os seus anjos nesse tempo dessa forma, né? Para nos socorrer. E agora entrei um pouco na Bíblia, vamos entrar termos técnicos aqui. Vamos começar pela ansiedade primeiro. Como eu falei, todos nós somos um pouquinho ansiosos. O que vai diferenciar é o sintoma, se vai permanecer ou não. Um exemplo. Eu fiquei ansiosa por estar dando uma palestra aqui hoje. Fiquei ansiosa. Mas quando passar a palestra, meu sintoma vai passar. Vai passar, amanhã vou estar tranquila. Tem gente que fica ansiosa para fazer uma viagem, para uma mudança de emprego, né? Fica ansiosa por sair da sua rotina. A pessoa está acostumada com uma rotina, sai da sua rotina, a pessoa fica ansiosa. Então, a ansiedade ela é marcada por quê? Pelos sinais de angústia que a pessoa fica, ela fica angustiada, fica insegura, né? Fica com uma preocupação excessiva e constante. Ela fica com essa preocupação constante de que algo de ruim vai acontecer na vida dela. Então, a pessoa, nas crises de ansiedade, ela não consegue descansar, não consegue relaxar, ela não consegue dormir direito, ela fica pensando naquilo o tempo todo, fica pensando, né? E não consegue relaxar. É uma pessoa agitada. Vou dar um exemplo. Vem aqui, Tony. Vou dar um exemplo com meu marido, que é uma pessoa muito ansiosa. Ele não faz isso, mas uma pessoa ansiosa, bate o pé aí. Bate. Não, fica mexendo assim. A pessoa ansiosa, ela fica assim, balançando o pé o tempo todo. Ela não, por qualquer motivo, ela fica se balançando, fica se mexendo o tempo todo. Tem sinais, pode ir. Só para não dorme direito, então assim, são, né, alguns sinais, né? A pessoa não consegue relaxar, ela se mantém sempre tensa, sempre tá tensa, agitada, não consegue descansar. E ela não sabe o motivo para isso. Ela está desse jeito, mas ela não sabe o motivo que ela tem para estar ansiosa. De acordo com a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, né, 264 milhões de pessoas vivem com transtorno de ansiedade no mundo. 264 milhões é muita gente. E, pasmem, né?
o Brasil, nosso país, ele atinge 9,3% da população. 9,3% da população do Brasil ela é ansiosa. O Brasil é o líder do ranking. Então, é o país que tem pessoas mais ansiosas do mundo, né? De acordo com os últimos estudos. Então, foi o que eu falei, a diferença entre uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade e uma ansiedade comum é o tempo. Se a pessoa, um exemplo que eu vou dar para vocês, a pessoa vai fazer uma viagem, ela vai arrumar as malas, ela já vai ficar ansiosa por aquela viagem. Vai arrumar as malas, vai ficar ansiosa. Até o dia de ela viajar, ela não vai conseguir dormir direito. Ela vai ficar ali esperando, contando as horas para aquela viagem. Não vai conseguir dormir direito. Aí, viajou, né? Aí, vamos supor que a pessoa vai conhecer um lugar que ela nunca foi. Então, ela vai ficar ansiosa pelo aquele conhecimento daquele lugar que ela foi pela primeira vez. Aí, passou a viagem, ela voltou para casa, essa ansiedade vai diminuindo, até parar. Aí, para de vez. O problema vai ser se essa ansiedade continuar mesmo depois da viagem. Se os sintomas da ansiedade durarem mais de 6 meses a mais, a pessoa já tem um transtorno de ansiedade. Então, ela já deve procurar ajuda. Procurar ajuda, porque não é normal uma pessoa permanecer ansiosa. Está ansiosa com um trabalho novo, ficou ansiosa, aí passou a ansiedade. Está ansiosa por uma viagem, passou a ansiedade. Agora, se ela continuar ansiosa, aí sim, esse vai ser um problema para ela. Então, vamos ver um pouquinho dos sintomas de ansiedade. Eu fiz um cartazinho simples ali, né, relatando os sintomas. Então, primeiro sintoma, a pessoa tem pensamentos negativos e acelerados. Quem tem um pensamento acelerado aqui, que acha que tem um pensamento acelerado? Tony? Anthony também? É? Então, a pessoa tem a tendência de ter pensamentos negativos e acelerados. Outro sintoma de ansiedade, palpitação. A pessoa sente como se o peito quisesse, como as pessoas falam, pular para fora. Fica palpitando, vai saindo pela boca, fica palpitando o coração, você fica ansiosa e não consegue se controlar. Então, é um dos sintomas da ansiedade. Outro sintoma, a preocupação em excesso e constante. Essa preocupação é constante. Sempre está preocupado com uma conta que vai pagar e está preocupado se o filho vai para a escola, está preocupado se a mãe está bem de saúde, está sempre preocupado com alguma coisa. Então, essa preocupação se torna excessiva e constante. É um dos sintomas da ansiedade. Muitas pessoas têm sintoma de falta de ar. A pessoa vai ficando com falta de ar, sem explicação, e parece que ela está tendo um infarto, e não é nada disso. É um dos sintomas da ansiedade. Taquicardia, que é o aumento dos batimentos cardíacos, né? Você sente mesmo, se botar a mão no pulso da pessoa, você sente que os batimentos cardíacos dela está acelerado. Então, é um dos sintomas. Agitação, como eu mostrei, né? Usei Tony ali para mostrar. A agitação, fica bem agitada. Eu encontrei com um rapaz essa semana e ele estava bem agitado, falando assim, ele já tinha sido diagnosticado com um transtorno de ansiedade, já estava em uso da medicação, e ele ficava assim o tempo todo se balançando. E falava, tempo é dinheiro, tempo é dinheiro, tempo é dinheiro. Então, assim, ele ficava com a preocupação excessiva no trabalho, provavelmente aquele trabalho ocasionou, né, uma preocupação nele, e
no decorrer o transtorno de ansiedade. E ele está em uso de medicação agora. Então, a pessoa fica sempre agitada. A pessoa fica com tensão e dor muscular. Às vezes você está com uma dor nas costas. Você acha que é do seu trabalho, mas às vezes não é. É um dos sintomas da ansiedade. Você fica com dor mesmo, como se você estivesse carregando o mundo nas suas costas. Então, é a tensão muscular que você fica e a dor, né? A pessoa fica irritada, muito irritada ao extremo, né? Sem motivo aparente. Do nada, o filho fala com você, te amo, mãe, e você está gritando com o filho. Então, você fica irritada sem motivo, irritado. A boca fica seca, você tem que estar sempre bebendo água e sem motivo. Então, são um dos sintomas. São vários sintomas, eu estou explicando alguns, os principais, né? Alterações de humor, você fica com humor, uma hora você está bem, outra hora você está mal, outra hora você está zangado, então altera muito o humor da pessoa. Insônia, como é o caso de Tony. Tony sofre de insônia. Então, um dos sintomas, dores de cabeça. Dores de cabeça. Às vezes você está com uma dor de cabeça que não tem explicação. Às vezes você acha que é uma coisa, às vezes você acha que é outra, mas é um dos sintomas de ansiedade, dores de cabeça. Queimação no estômago. Não sei se alguém já passou por isso. Eu sei que Tony já passou, então, queimação no estômago. A pessoa fica com uma queimação do estômago e você não consegue explicar. Transpiração excessiva. A pessoa, né, o homem é muito visível, né? Quando o homem transpira em excesso. Mulher também, mas homem é mais, né? Fica suando excessivamente. Tontura, alguns têm sintomas de tontura, ficam tontos, né? Náuseas, vômitos, a pessoa fica, né, com vontade de vomitar e não tem explicação. Você não comeu nada diferente, você não comeu nada fora da sua rotina que você costuma comer e você fica querendo vomitar. Um sintoma que, não sei se vocês sabem, é a queda do cabelo. Queda do cabelo. É um dos sintomas da ansiedade. Queda do cabelo. E um dos últimos sintomas que eu deixei, né, é a perda ou o aumento do apetite. Às vezes você para de comer do nada. Ou às vezes você come em excesso. Aí muitas pessoas falam, a pessoa está tão gordinha, ou a pessoa está tão magrinha. O que está acontecendo? Às vezes é um dos sintomas da ansiedade. Você não consegue se controlar. Não é frescura. Entendam, não é frescura. Não é porque a pessoa está mais gordinha, mas você não sabe o que ela está passando, o que ela já passou. Às vezes ela está com uma crise, um transtorno de ansiedade, às vezes está se tratando ou não, mas algumas pessoas ou perdem o apetite, né, param de comer e emagrecem muito, e outras aumentam o apetite e engordam muito por conta disso. Um dos sintomas da ansiedade é esse. A pessoa não consegue se controlar, não consegue parar de comer, ou comer, né, no caso. Então, cada organismo reage de um jeito. Então, não é frescura. Não ache que a ansiedade é frescura. Quem aqui já conhece ou tem algum desses sintomas de ansiedade ou já foi diagnosticado de vocês? Tony, eu sei que sim. Só Tony? Mais ninguém? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo bem? Tem água aqui.
Então, esses são um dos sintomas da ansiedade, né? Eu vou chegar na parte da depressão. O tratamento contra a ansiedade, eu vou deixar por último. Por quê? O tratamento para a ansiedade e para a depressão é o mesmo. Ele não muda. O tratamento para a ansiedade e para a depressão são semelhantes. Por quê? A ansiedade e a depressão, elas andam juntas. São interligadas. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre a depressão. Depressão é o quê? É um transtorno psiquiátrico caracterizado pela alteração de humor, a redução de energia, a pessoa perde, né, o ânimo de fazer as coisas, a baixa na autoestima, a depressão causa isso, a pessoa fica com a autoestima lá embaixo, né? Uma tristeza profunda, sem explicação, a pessoa fica com aquela tristeza profunda, não tem explicação. E diminui, a depressão causa a diminuição do interesse por atividade que a pessoa exercia antes, com prazer, como... Vou dar um exemplo. Pastor Sérgio gostava de andar de bicicleta. Aí ele perde, de repente, o interesse por isso, sem motivo. Então, já é um sintoma de depressão. Alguém que gosta de fazer atividade física, musculação, academia o tempo todo, e perde esse interesse, sem motivo. Então, é um desses sintomas de depressão. A depressão, ela é conhecida como o mal do século. A depressão, ela é conhecida como o mal do século, para vocês verem como ela é grave. A depressão, ela passou a ser um problema de saúde pública. Ela é um problema de saúde pública, ela é mundial. Ela não é só do Brasil, não é só da Argentina, ela é do mundo. Então, é um problema de saúde pública conhecida como o mal do século. Novamente, eu busquei dados, né, de acordo com a OMS, que a depressão, ela vai ser a doença mais comum no ano de 2030. Ela vai ser mais comum até mesmo do que o câncer e a AIDS. Então, para vocês verem como é grave, né? A gente precisa se preocupar. Então, uma palestra sobre ela é muito importante, não só para a gente, mas como para todas as pessoas que vocês estão ouvindo aqui. Vocês já podem usar no dia a dia de vocês com pessoas que vocês conhecem. Porque, às vezes, a pessoa não percebeu, mas ela está com sintoma de ansiedade e depressão, e você, sabendo o que você ouviu aqui hoje, você pode falar para ela, irmão, irmã, você não acha que você precisa procurar ajuda? Porque eu ouvi na palestra que esses sintomas que você está... pode ser um transtorno de ansiedade que você está começando, ou uma depressão. Então, o que vocês estão ouvindo aqui serve para vocês ajudarem outras pessoas também. Então, é muito importante. Então, novamente, de acordo com a OMS, a depressão, ela será a doença mais comum em 2030. Mais de 300 milhões de pessoas sofrem com depressão em todo o mundo. 300 milhões são muitas pessoas que sofrem com depressão no mundo. E no Brasil, vamos ver os dados do Brasil. No Brasil, cerca de 5,8% da população sofre com depressão. Alguns já com diagnóstico, outros, né? Não, né? Porque o diagnóstico é fácil, mas as pessoas têm que procurar ajuda. Então, muita gente fica ainda com receio, com medo de falar, de procurar ajuda. Então, 5,8% da população sofre com depressão no Brasil. O que representa quantos por cento? 11,5 milhões de casos no Brasil.
11,5 milhões de casos no Brasil. O Brasil ele é o segundo país com pessoas com depressão das Américas. Entre a América do Norte, Central e do Sul, ele é o segundo país com pessoas depressivas. Ele só perde para os Estados Unidos, que tem 5,9%. E vamos ver as principais causas. Principais causas da depressão. A primeira, genética. Se vocês não sabem, agora fiquem sabendo. A genética é uma das principais causas. Caso você tenha um familiar que já teve diagnóstico de depressão, você tem 40% de chance de ser uma pessoa depressiva. Não quer dizer que você seja, mas a probabilidade é de 40%, devido à genética. A segunda, a química cerebral. No nosso cérebro tem substâncias, né? E essas substâncias, quando fica deficiente, né, que são chamados de os neurotransmissores, a deficiência desses neurotransmissores vai fazer com que você seja mais propício a ser uma pessoa depressiva. São eles o quê? A dopamina, que é um neurotransmissor, a noradrenalina e a serotonina. Vou explicar o que cada uma dessas substâncias é responsável no nosso organismo. A dopamina é um neurotransmissor que ele é conhecido como um dos hormônios da felicidade. Então, é um hormônio que provoca a sensação de prazer, né? Você sente prazer em atividades que você faz, sente satisfação, né, nas atividades e aumenta a motivação. Então, a falta da dopamina, né, você vai perder essa motivação, essa satisfação, esse prazer pelas atividades até mesmo do dia a dia que você gostava. Outro neurotransmissor, né, a noradrenalina, que ele mantém o corpo em alerta durante o dia. Se você está ali, você foi trabalhar e você está agitado naquele dia, se mantém sempre em atividade, você quase não dorme durante o dia, somente à noite mesmo. Então, o responsável por isso, né, é a noradrenalina. Ele sempre vai manter o seu corpo em alerta. Então, quando você tem a deficiência desse neurotransmissor, você vai ficar mais apagado durante o dia, vai ficar com vontade de dormir, vai ficar desanimado. Então, essa deficiência desse neurotransmissor vai ser mais propício você desenvolver uma depressão. E a serotonina, que também é um neurotransmissor que tem um trabalho específico de dar sentimentos de satisfação e bem-estar, né? Promove a satisfação e o bem-estar. Você fica satisfeito se você ajudou uma pessoa, se você fez uma caminhada, você fica de bem com a vida. Então, essa deficiência da serotonina, né, causa, né, esse mal-estar. E falei a principal causa, a primeira a genética, a segunda a química cerebral, que são os neurotransmissores, e a terceira causa, né, da depressão são eventos traumáticos. O que são esses eventos traumáticos? Eventos que causam um estresse grande, que podem desencadear episódios depressivos em alguns indivíduos, né, que já possuem uma predisposição para depressão. Não quer dizer que você vai sofrer um evento traumático e você vai ser uma pessoa depressiva. Mas uma pessoa que já tem uma predisposição para depressão, se ela sofrer um evento traumático, então ela vai ser mais propícia a desenvolver a depressão. Um exemplo, violência sexual ou abuso. Uma pessoa que sofreu, uma mulher que sofreu um estupro ou foi abusada, então, se ela já tiver
né, na sua genética propícia para desenvolver a depressão, depois desse evento traumático, ela vai ser mais propícia para isso. Bullying nas escolas. Bullying nas escolas, que é a causa de muitas crianças e adolescentes estarem desenvolvendo a depressão. E violência doméstica, né, que é a causa assim, de maridos, né, que agridem as suas esposas. Então, a pessoa fica mais propícia a desenvolver essa depressão. É um pouquinho grande, eu sei, mas eu acho que vale para o nosso aprendizado, né? Então, um dos fatores, né, de risco para uma pessoa depressiva: histórico familiar, como já foi falado aqui, o histórico familiar, transtornos psiquiátricos correlatos. O que é isso? Como eu falei, a ansiedade e a depressão, elas andam juntas. Então, uma pessoa que já tem o transtorno de ansiedade, já tem esse diagnóstico, ela é mais propícia a ser uma pessoa depressiva se ela não cuidar, né, desse transtorno de ansiedade. Então, esse transtorno psiquiátrico correlato é isso. A pessoa ansiosa tem que se cuidar para não desenvolver uma depressão futura. Disfunções hormonais. Essas disfunções hormonais, como a maioria aqui é mulher, ela é mais propícia para mulheres. Então, a mulher, no decorrer da idade, vai perdendo, né, alguns hormônios, né, no corpo, até mesmo quando vai chegando a parte da menopausa. O exemplo também, problemas de tireoide, que a mulher desenvolve mais do que homens, né? Então, a mulher tem mais chance de ser uma pessoa depressiva do que os homens. Não que não aconteça com homens, mas essa disfunção hormonal é mais propícia para mulheres. Outro fator de risco: dependência de álcool e drogas, né? A dependência química, né, já afeta, né, os nossos neurotransmissores, né? A droga faz isso, o álcool também. Então, tende a ser uma pessoa depressiva, que foi o caso do nosso irmão, que infelizmente veio a falecer. Traumas psicológicos, né, como foi falado, se uma criança, na infância dela, for abusada, esse trauma psicológico que gerou na criança, né, é um fator de risco para, no futuro, ele ser um adulto depressivo. Conflitos conjugais. Esse daqui, ele tem aumentado. O conflito conjugal tem aumentado como um fator de risco para uma pessoa depressiva. Por quê? Hoje em dia, né, tem muitos casos de violência doméstica. Então, por isso ter crescido, então esses conflitos conjugais tornaram-se muitas mulheres depressivas, né? Homens também, lógico, mas afeta mais mulheres por conta desses conflitos, de ter um marido, né, abusivo, né, que agride a sua esposa, que agride os filhos. Então, isso tem crescido, né, bastante. E o desemprego e problemas financeiros. Esse também é um dos fatores de risco. Por quê? O desemprego e os problemas financeiros, eles interferem no nosso humor, fazendo com que a pessoa fique mais retraída, mais deprimida, porque não está conseguindo um emprego, porque tem que pagar a dívida, tem que pagar a conta, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. A pessoa não para de pensar nos problemas, ela tende a se retrair, né? E se ela não se cuidar, ela vai se tornar uma pessoa depressiva por conta desse desemprego e desses problemas financeiros. São vários fatores de risco, né? Mas eu elaborei alguns.
E agora vamos ver os sintomas da depressão. São bem parecidos com a ansiedade, muda algumas coisas, mas são bem parecidos. Então vamos ver um dos sintomas. Desânimo. A pessoa fica num desânimo sem explicação. Ela fica desesperançosa com tudo. Ela não tem esperança mais de nada, que nada vai dar certo, que a sua vida está no fundo do poço, que ela nunca mais vai conseguir. É o caso de muitas adolescentes. Eu nunca vou conseguir alguém que me ame, nunca vou conseguir um namorado, nunca vou conseguir isso, nunca vou conseguir aquilo. Então, uma desesperança. A pessoa fica num desânimo, na desesperança, sem explicação. É um sintoma da depressão. A pessoa fica indisposta. Não é uma indisposição qualquer que passou, não. Ela fica numa indisposição e um cansaço excessivo. Ela não consegue, ela tenta, mas ela não consegue criar ânimo para aquilo. Como eu falei, não é frescura. Não pense, a pessoa, não quero sair da cama. Está de frescura. Muitas vezes não é frescura. Ela já está apresentando sintomas de depressão. Outra, a ausência de prazer. Ela fica, sem prazer de fazer as coisas. Ela não tem mais prazer de uma atividade simples, andar de bicicleta, ir para a academia, jogar bola com os amigos. Ela não tem prazer, como tocar aqui na frente. Ela não tem prazer em mais nada disso. Apatia, a ausência de sentimentos. Nada que a pessoa faça, vamos supor assim. Tony me falou que ia me dar um buquê de flores, vamos supor assim. Eu fico tão apática que eu não tenho reação nenhuma de felicidade porque ele falou aquilo para mim. Eu não tenho mais prazer naquilo, eu não demonstro sentimentos. Então, a pessoa depressiva, ela fica ausente de sentimentos. Angústia e pessimismo. Ela sempre, não sei se vocês conhecem, mas eu conheço. A pessoa sempre é pessimista, sempre acha que tudo vai dar errado. Tudo vai dar errado na sua vida. Não, na minha vida, eu não sou feliz, eu não tenho sorte, eu sou isso, eu sou aquilo outro, na minha vida não dá nada certo. Tudo que ela fala é pessimismo. Então, esse é um dos sintomas, a angústia e o pessimismo. Novamente, como a ansiedade, a depressão também. Perda ou aumento do apetite. Causa muito, assim, nas mulheres, o pouquinho que eu vi, as mulheres são mais propensas, tanto à ansiedade quanto à depressão. E essa falta ou excesso de apetite, causa muito. Tanto é que existem muitas mulheres que engordam e emagrecem por conta disso, por problemas de saúde mental, que é a ansiedade e a depressão. Distorção da realidade é um dos sintomas da depressão. Isso já é num nível bem mais avançado, quando a depressão está no auge. A distorção da realidade é o quê? A pessoa alucina, vê alucinações, ela vê uma coisa que não é real. Na mente dela é real, mas aqui a gente vê que não é real. Ela sofre alucinações. Muitos usuários de drogas sofrem dessa distorção da realidade. Muitos usuários por conta, já do nível dos hormônios, dos neurotransmissores estarem abaixo, então eles distorcem a realidade. Perda ou diminuição da libido. Não sei se todos sabem, mas libido é o desejo, do prazer sexual. Então, muitas pessoas que sofrem com depressão, às vezes mulheres casadas, homens casados, eles perdem esse prazer sexual pela sua esposa, pelo seu marido, sem explicação. Não é porque ele não gosta mais de você,
e sim por conta da depressão. Ele perde esse prazer sexual. É um dos sintomas da depressão. Pensamentos autodestrutivos, que é o caso, né, todo mundo sabe, do suicídio. Que esses pensamentos autodestrutivos você pensa a todo momento em se cortar, se matar. Então, é uma coisa bem grave. Insônia, novamente, é um sintoma tanto da ansiedade quanto da depressão. Sensação de fracasso. A pessoa se sente um nada, um fracassado, um inútil. Então, é um sintoma da depressão. E, mais uma vez, a perda do interesse de atividades que gostava muito. Então, esses são os sintomas da depressão e da ansiedade. Como eu falei, elas andam junto. Ansiedade e depressão, elas andam junto, né? E um dos sintomas, como eu falei, foi pensamentos autodestrutivos, né? A depressão, quando ela não é diagnosticada e devidamente tratada, pode levar ao suicídio. Infelizmente, na nossa cidade de Araçagi, teve esse mês 2 suicídios, né? Provavelmente eram pessoas depressivas, né? E, infelizmente, tiraram a própria vida, né? E o suicídio é a segunda principal causa de morte de jovens de 15 a 29 anos. De 15 a 29 anos, de acordo com a OMS. Então, é um dado preocupante, é uma coisa preocupante. O que leva uma pessoa a se suicidar? O transtorno, uma das principais razões, é o transtorno de humor, como foi falado na ansiedade e na depressão, que causa esse transtorno de humor, né? O transtorno de humor, que a bipolaridade e a depressão causam, 35% das pessoas que se suicidam, né, elas têm algum transtorno de humor. Então, ela, às vezes, está muito alegre, às vezes, vem uma tristeza profunda que ela quer tirar sua vida. Então, por isso que tem que ter um tratamento. E agora, vamos falar do tratamento para as duas, né, patologias. Tanto para a ansiedade quanto para a depressão. Primeiro passo, como já foi falado aqui, falar é a melhor solução. Você precisa pedir ajuda. Não adianta que você sozinho, você não vai conseguir. Você tem que ter a ajuda de um profissional especialista, que é o quê? O psicólogo e o psiquiatra. Ou um deles, ou os dois combinados, dependendo do grau de ansiedade e depressão que a pessoa esteja, né? São 3 tipos de tratamentos utilizados hoje em dia para ansiedade e para depressão. O primeiro tipo é medicamentos com receituário e acompanhamento médico. A pessoa tem que passar por um médico e o médico receitar qual o melhor medicamento para você. Não adianta você falar, porque o irmãozinho está usando a medicação e para ele está servindo. Não, para ele está servindo. Para você pode ser outra coisa. Para você pode não ser uma medicação. Para você pode ser uma terapia com um psicólogo. Então, não, tem muitos doutores, né, hoje em dia. Mas tratamento tem que ser com um profissional qualificado, psicólogo ou psiquiatra. Segundo tipo de tratamento que a gente usa, psicoterapia ou atendimento psicológico, né? As sessões com psicólogos, que você vai falando sobre sua vida. Tem pessoas que precisam de 10 sessões, tem pessoas que precisam de 5, tem pessoas que precisam de 20, e tem pessoas que se tratam com psicólogo até o resto da vida. Então, cada um vai ter a sua avaliação. E o terceiro tipo de tratamento, primeiro medicamento, segundo psicólogo, terceiro os dois combinados.
tanto medicamento, tem pessoas que precisam tanto dos medicamentos como do atendimento com o psicólogo, né? Os dois, que é o que é mais usado atualmente no nosso país, esses dois combinados, a medicação e o psicólogo junto, né? E como que a gente previne a ansiedade e a depressão? Mantendo um estilo de vida saudável, né? É um dos objetivos, manter um sistema um estilo de vida saudável. O quê? Tendo uma dieta, né, balanceada, comendo bastante frutas, legumes, né, evitando fast foods, né? Então, uma dieta equilibrada ajuda também, né, nos nossos hormônios, nos neurotransmissores, né? Ajudam. Para combater o estresse, praticando atividades que te dão prazer. Tem uns que gostam de jogar bola, os homens. Tem mulheres que gostam de costurar. Tem mulheres que gostam de ir para a academia. Tem mulheres que gostam de cozinhar. Então, fazendo o que mais te agrada, né? Tem homens que gostam de jogar videogame, tem homens que gostam de jogar videogame, tem outros que gostam de tocar bateria, né? Outros que gostam de tocar violão. Então, cada um paintball. Cada um vai fazer uma atividade prazerosa. E isso vai combater a você ficar pensando muito e ter uma crise de ansiedade e depressão. Evitar o consumo de álcool, né? Também é uma prevenção para você não desenvolver ansiedade e estresse. Não usar drogas ilícitas, né? Acredito que aqui ninguém use, mas assim, tem muita gente que usa e isso acarreta, né, a depressão. Diminuir, isso é triste, para mim é triste. Isso daqui que eu vou falar. Diminuir as doses diárias de cafeína. Isso daqui é muito triste para mim. Que eu amo um café, mas infelizmente a gente não pode abusar. Café em excesso também acelera nossos batimentos, causa ansiedade, né? E pode ser uma causa de uma depressão futura. Então, diminuir as doses diárias de café. Rotina do sono regular, né? Manter uma rotina, né? Procurar dormir bem. Eu sei que muita gente não consegue dormir 8 horas, mas o máximo de tempo possível, né? Ter uma rotina de sono regular. Não interromper nenhum tratamento médico sem orientação. E, por último, praticar atividade física regularmente. Francilene gostou. Praticar atividade física regularmente. A atividade física, ela ajuda, né? É um tratamento coadjuvante. Não é que só a atividade física vai funcionar, mas ela ajuda, pois tem estudos que comprovam que a prática dos exercícios físicos liberam no organismo substâncias responsáveis pelo equilíbrio do humor e que promovem uma sensação de alegria, de bem-estar, aliviando, né, sintomas da ansiedade e da depressão. Às vezes você está com raiva, vai malhar, né? Francilene, eu acredito que seja assim. Vai malhar, você esquece dos problemas, volta até mais aliviada, mais tranquilo. Então, a atividade física, ela ajuda, né? E como eu falei, a depressão e a ansiedade, as mulheres são mais propensas, né, a terem esses sintomas. Então, nós mulheres, nós temos que nos cuidar mais ainda, porque nós somos propensas a isso, né? Alguns estudos não têm uma causa específica para a mulher, né, ser mais propensa a isso, mas alguns estudos já comprovam, né, que prováveis causas de as mulheres terem mais chances de desenvolver ansiedade e depressão são os fatores genéticos, né,
e a influência exercida pelos hormônios femininos. Então, a gente tem que agradecer muito a Eva, né? Então, porque a gente sofre mais um pouquinho do que os homens. Né? Fazer o quê? Então, assim, a parte teórica da ansiedade e da depressão, né? Eu concluí. Eu só quero deixar mais uma reflexão do texto que a gente leu de Elias, né? É um erro um cristão pensar que não tem ansiedade e depressão. Não é porque nós somos cristãos, que acreditamos em Jesus, que estamos aqui louvando, engrandecendo o nome do Senhor, que nós não podemos desenvolver uma ansiedade, uma depressão. Mesmo uma pessoa que esteja uma comunhão grande, fiel com Deus, pode desenvolver sintomas de ansiedade e depressão. Por quê? O ser humano, nós seres humanos, nós tendemos a ter pensamentos, né? Pensamentos, comportamentos ruins. Isso é da nossa natureza, da natureza do ser humano. Por mais que nós lutemos a cada dia para evitar esses pensamentos ruins, mas a gente tende a ter esses pensamentos. Então, nós precisamos reestruturar nossos pensamentos a cada dia. A cada dia a gente tem que estar fortalecido na presença de Deus. Procurar, sim, a ajuda de um profissional quando vê que precisa, porque Deus deixou no mundo os médicos para isso, senão Ele não deixaria, como deixou os médicos, deixou os enfermeiros, deixou o policial, deixou o bombeiro, não importa a profissão. Deus deixou no mundo para nós usarmos e nos cuidarmos. Então, procurar sim uma ajuda profissional quando você vê necessidade disso, e Deus mais ainda. Se a gente procura um médico, a gente procura Deus mais ainda, para Deus nos fortalecer, nos ajudar. E uma coisa muito importante, que é a oração. A oração, quem costuma orar, ore mais. Quem não costuma, faça mais. Porque a oração, ela é importante, pois aumenta, estudos comprovam que a oração aumenta a atividade desses neurotransmissores que eu falei para vocês, que foi a noradrenalina, a serotonina e a dopamina. Então, a oração, ela aumenta esses neurotransmissores, auxilia no equilíbrio dessa química cerebral. E isso faz evitar a gente sofrer de um transtorno de ansiedade e de uma depressão. Então, quem já ora, ore mais, que vai ajudar a gente cada vez mais. E o texto que a gente leu de Elias, ele nos mostra que a gente não consegue sozinho. Não adianta a gente pensar que eu vou conseguir sozinho. Não, a gente sempre precisa de alguém. A gente nasceu, sim, sozinho, nu. Mas a gente sempre precisa de alguém, que nos dê a mão, que nos dê uma palavra de conforto, que nos dê uma palavra de carinho. Como eu falei, de um irmão da igreja, de um amigo, de um familiar. A gente sempre precisa de alguém. E, principalmente, de Deus. Deus, naquele momento, mandou o anjo para Elias e disse: pois muito comprido era o seu caminho. E Deus, Ele quer nos dizer o mesmo nessa noite. Hoje, ainda não é a nossa hora. A gente ainda tem muito, muito para fazer aqui nesse lugar. Muitas almas para salvar para Jesus, muito o que fazer. Então, mesmo que a caminhada seja dura, seja árdua, os problemas vêm, eu sei, não é fácil para a vida de um cristão, ou quem não é cristão, não é fácil para o ser humano que está aqui nessa terra, Mas Deus, a gente tem que ter a confiança que Deus, Ele vai estar sempre ao nosso lado, sempre. Ele vai ser o nosso conforto bem presente. Então, se tem alguém aqui nessa noite que esteja passando por algum problema, assim, que sofra com ansiedade
ou depressão, que apresente algum desses sintomas, né? Não tenha vergonha, peça ajuda, né? Principalmente de Deus. Eu estou aqui para qualquer coisa, né? Lembre-se, Deus é o nosso conforto, né? Bem presente, Ele nos auxilia, Ele está aqui para nos ajudar. Então, assim, esse é um pouco, né, do que eu trouxe para vocês sobre a ansiedade da depressão. E eu vou pedir para minha irmã Francilene e meu irmão Cláudio vir aqui me ajudar. E peço que vocês prestem atenção numa letra de uma música que eu acho que tem tudo a ver com o tema. Não sou cantora, né? Mas a irmã Francilene está aqui para me ajudar. E o título dessa canção é Escape. Escape. Então, vou ler um pedacinho para vocês. O inimigo, ele tenta laços e embaraços para me envergonhar. Então, o inimigo, ele tenta de todas as formas envergonhar a gente, seja com sintoma de ansiedade e depressão, mas Deus, Ele é fiel, Ele vem com o braço forte e nos tira de qualquer situação, por mais difícil que seja. Então, eu peço que os irmãos levantem, peço que vocês fechem os seus olhos e meditem na letra dessa canção.